Olá pessoal, salve salve! Hoje nós estamos gravando mais um vídeo da série de vídeos a respeito das recentes mudanças na cidadania italiana. Lembrando que este canal é exclusivo para quem deseja entender a fundo todas as mudanças que estão ocorrendo no mundo da cidadania italiana. Meu nome é Sérgio Orlando, sou advogado, especialista em direito migratório e também tradutor juramentado de italiano desde 2009. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de uma segunda ordinanza di remissione também do Tribunal de Campobasso. Bom, nós tínhamos visto no último vídeo que havia uma ordinanza di remissione já tinha a de Turim, que deu origem a esta audiência pública que vai ocorrer agora na Corte Constitucional no dia 11 de março de 2026, portanto, em breve, daqui a um mês mais ou menos, e a ordinança de Mantova, que ainda não está oficialmente considerada ser tratada na audiência do dia 11 de março. Do dia 11 de março. A audiência do dia 11 de março, então, é uma audiência para tratar da ordinança de Turim, ok? Que foi a que primeiro questionou o decreto e a lei de conversão, correto? Então, nós temos a audiência dia 11 de março e a grande questão é a seguinte: a audiência vai ser remarcada ou não? Esse é o grande questionamento agora no mundo da cidadania italiana. Por quê? Porque nós temos um prazo de processamento para esses recursos, né? O de Mantova já foi publicado na Gazeta Ufficiale, já deu tempo para que as partes produzissem as suas razões, né? Obviamente vocês sabem que a tramitação se dá pela publicação na Gazeta Ufficiale, depois abre-se um prazo para depósito de memoriais escritos, né, em que as partes vão trazer as suas razões, a parte autora, os autores, né, da ação vão trazer as suas razões, e a parte adversa, que é o Ministério do Interior, que é a parte ré, contra quem todos esses processos de cidadania são ajuizados, eles então, o Ministério apresenta suas contra-razões. Então, fundamentalmente, nós temos a ordinança de Turim cumpriu todos esses prazos, tanto é verdade que foi designada a audiência para o dia 11 de março. A de Mantova possivelmente será tratada também, mas isso é uma decisão do presidente da Corte Constitucional. E nós temos os dois recursos agora de Campobasso, um do dia 5 e outro do dia 6 de fevereiro. Então, um atrás do outro e, obviamente, não há tempo hábil para publicação na Gazzetta Ufficiale dello Stato e também, que é o Diário Oficial do Estado italiano, e também não há tempo para as apresentações das memórias, das teses e das razões, né? Tanto das partes autoras quanto da parte ré, que é o Ministério. Então, nesse sentido, a Corte pode sim, existe a possibilidade de ser adiada a audiência de 11 de março para que contemple todos esses 4 recursos até agora. O de Turim, o de Mantova e os 2 de Campobasso. E seria de bom alvitre que a Corte julgasse todos eles em conjunto, assim como ela fez lá no julgamento da sentença 142 de 31 de julho de 2025, em que ela julgou 4 recursos, 5 na verdade, né? O de Bolonha, mas aí já era contra a Lei 91/92, artigo 1º, antes das modificações, não sei se vocês se lembram, antes das modificações do decreto Tajani e da Lei de Conversão. Então nós tínhamos lá, era Roma, primeiro Bolonha, que foi o que levantou a questão, depois seguiram Roma, Milão, Florença, então eram 4 também, que foram tratadas lá naquela audiência do dia 24 de junho de 2025 e a sentença saiu no dia 31 de julho de 2025. Ok. Então, agora nós temos um outro cenário, né, que possivelmente será tratada a de Mantova e, obviamente, essas duas de Campobasso, elas não têm tempo hábil para serem tratadas, né? O que pode a Corte fazer é alterar a data da audiência. Isso pode ser feito. Ou então ela proferir um novo julgamento
para tratar das teses levantadas pelos questionamentos de análise, né, que ela tem que fazer de legitimidade constitucional, que são apresentadas nos dois recursos de Campobasso, e aí proferir um novo julgamento, criar uma nova data, designar uma nova data de audiência, realizar uma nova audiência na corte em Roma e depois proferir uma outra sentença. Então é possível que haja esse cenário de duas sentenças, caso esses recursos sejam analisados à parte, primeiramente o de Turim e Mantova, e em segundo lugar, em uma segunda oportunidade, uma segunda ocasião, analisariam então os recursos de Campobasso, levantados pelo Tribunal de Campobasso. Então essa é uma questão que ainda está em aberto e a Corte Constitucional pode decidir dias antes da própria audiência, se vai adiá-la ou não, até dias antes, né? Até dias antes do 11 de março de 2026. Então, não é certo que a audiência vá ocorrer com 100% de certeza. Então, é possível que a corte adie a data da audiência para que então possa tratar conjuntamente todos esses recursos, que seria até muito bom, porque já resolveria toda a questão, que são matérias fundamentalmente a mesma coisa, né? Os recursos. Mas a corte tem que se pronunciar a respeito, quando ela é estimulada a se pronunciar, ela tem que proferir um julgamento, que pode ser único, caso a caso, né? Cada recurso uma sentença, aí uma audiência pública específica, uma sentença específica, ou fazer a reunião já por conexão temática, né? Fazer um julgamento, proferir um julgamento único que leva em consideração todas essas argumentações que são levantadas, né? E assim, pelo menos para a economia processual, celeridade, seria de bom alvitre, como eu disse, seria interessante para a corte proferir esse tipo de julgamento. O que a gente não pode confundir é que na Corte di Cassazione também houve a marcação de um julgamento para o dia 14 de abril a respeito da questão dos menores. Não tem nada a ver com a questão que está sendo tratada na Corte Constitucional. Quer dizer, se entrelaçam um pouquinho, eu vou explicar para vocês. É justamente aquela questão que a gente já havia tratado aqui no canal, de que quando o genitor se naturalizava americano, por exemplo, ele perdia a nacionalidade italiana na época das levas migratórias, quando vigia ainda ou o Código Civil do Reino ou a Lei 555 de 1912. Então, ao se naturalizar, ao obter uma nacionalidade estrangeira por meio de naturalização, ele perdia automaticamente a cidadania italiana. E assim haviam dois dispositivos dentro da 555 de 1912, que é o artigo 7 e o artigo 12. E eles previam também a perda da cidadania italiana dos filhos menores que conviviam com esses pais que se naturalizavam e perdiam a cidadania italiana. Então, os filhos conviventes também perdiam automaticamente, juntamente com o pai ou a mãe, o genitor que perdia a nacionalidade italiana. Então, este filho menor, que com ele convivia, também perdia a nacionalidade italiana. Houve dois julgamentos, duas sentenças da Corte di Cassazione e que foram levantados para a Sezione Unite. Então, este julgamento é para uniformizar a jurisprudência a respeito do tema, que é o do dia 14 de abril, que inicialmente seria realizado, estava marcado antes para janeiro, e a Corte di Cassazione quis adiar. Então, foi adiado para o dia 14 de abril de 2026, portanto, após o 11 de março, se não houver adiamento, né, da audiência do dia 11 de março. Então, possivelmente, no dia 14 de abril, a gente já vai ter tido a audiência do dia 11 de março e também a sentença a respeito do decreto Tajani, e logo mais a Corte de Cassação vai vir e vai resolver essa questão também com relação à questão da naturalização dos filhos menores. Então são duas questões diferentes, vamos acompanhar aqui cada uma delas no canal.
Por isso, eu peço que você que está me assistindo, que ainda não está inscrito neste canal, para que se inscreva, caso curta o vídeo ou o conteúdo do canal como um todo, eu peço que você deixe um like para mostrar para o algoritmo que o conteúdo que está sendo veiculado aqui é relevante e para que ele possa distribuir para mais pessoas e assim a gente ajudar mais pessoas a entenderem com mais profundidade as questões sobre a cidadania italiana. E que você também, caso quiser, pode comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.